Greve de roteiristas ameaça programas de TV e filmes nos Estados Unidos. Vocês viram isso aqui? Eu queria começar já fazendo uma observação. Reparem nessa chamada, gente. Greve de roteiristas ameaça programas de TV e filmes nos Estados Unidos. Existem várias formas de você contar a verdade enviesando quem tá lendo. Reparem que não é as péssimas condições de trabalho que ameaçam os programas de TV. É a greve. E se vocês forem ler as notícias sobre isso, eles raramente falam dos trabalhadores que estão em greve, das suas demandas e das suas condições de trabalho. Então, é uma forma sutil de falar que a greve é o problema. Como eu escreveria isso aqui? Péssimas condições de trabalho ameaçam programas de TV e filmes nos Estados Unidos e provocam greve. Paul Glynn aqui na BBC. Milhares de roteiristas de TV e cinema de Hollywood decidiram cruzar os braços depois que negociações de aumento de salário com grandes estúdios foram suspensas. Não é só isso, eu vou entrar nesses detalhes, tá? A greve do Writers Guild of America é a guilda dos escritores da América. A primeira em 15 anos, a gente vai falar da anterior, levou 11 mil roteiristas, 98% dos membros votantes da instituição que une diferentes sindicatos de roteiristas da televisão e do cinema dos Estados Unidos, a pararem. Diante da greve, há expectativa de que a exibição de novos episódios de alguns programas noturnos e talk shows dessa terça-feira seja cancelada primeiro, mas programas e filmes podem sofrer atrasos nos próximos dias também. Em 2007, os roteiristas entraram em greve por 100 dias, levando uma perda de cerca de 2 bilhões para o setor. Olha só o jeito que isso está escrito também. Eles fizeram o setor perder 2 bilhões. Quem mandou esses roteiristas não trabalhar? Eles estão arruinando a economia. Novamente, existe um jeito de falar a verdade enviesando a sua opinião. Dessa vez, eles estão em conflito, eles estão em conflito com a Alliance of Motion Picture and Television Producers, que representa os grandes estúdios, incluindo Amazon, Disney, Netflix e Paramount, em busca de salários mais altos e uma maior participação nos lucros da popularidade do streaming. Isso aqui é o ponto, tá? Só uma coisa. Nos talk shows, muitos dos apresentadores estão do lado dos escritores, tá? Porque muitos dos apresentadores de talk shows também são escritores. Ou eram escritores no passado. O Stephen Colbert, que acho que tem um dos maiores talk shows, ele é da guilda. Ele é escritor. Então, muitos deles manifestaram apoio. Isso no caso dos talk shows, tá? Vamos falar sobre o que está acontecendo? Então, obviamente, gente, a gente foi atrás do que a própria guilda falou, né? Do que o próprio sindicato falou. É curtinha a nota aqui, mas eu vou ler pra vocês. A voz dos trabalhadores tem que ser ouvida. Ele nunca traduz quando deixa o modo de leitura. Não sei porquê. Writers Guild of America convoca a greve a partir de terça-feira, 2 de maio. Los Angeles. Segundo a recomendação unânime do Comitê de Negociação do WGA, o Conselho de Diretores da WGA também, WGAW, né, West, e a Council of the Writers Guild, WGAE, né, dos dois lados dos Estados Unidos, agindo sobre a autoridade concedida por eles pelos seus membros, votaram unanimemente para convocar uma greve a partir da meia-noite e 1 da terça-feira, 2 de maio. A decisão foi tomada após 6 semanas de negociações com Netflix, Amazon, Apple, Disney, Discovery, Warner, NBC, Universal, Paramount e Sony, sob a égide da Alliance of Motion Picture and Television Producers, aquela aliança das produtoras que a gente já falou. O Comitê de Negociações da WGA iniciou esse processo com a intenção de fazer um acordo justo, mas as respostas dos estúdios foram totalmente insuficientes, dada a crise existencial que os escritores estão enfrentando. O comportamento das empresas criou uma economia gig. Economia gig, gente, é economia sob demanda tipo Uber e iFood, tá? É economia de você só vai trabalhar quando tiver trabalho e depois você fica desalentado. A gente já vai falar sobre isso, tá? Dentro de uma força de trabalho sindicalizada. Sua postura impassível nessa negociação traiu o compromisso de desvalorizar ainda mais a profissão do redator. Desde a recusa em garantir qualquer nível de emprego semanal na televisão episódica, até a criação de uma taxa diária na variedade da comédia, até a obstrução do trabalho gratuito para roteiristas e a IA para todos os escritores. Eles fecharam a porta para o seu trabalho. Trabalho vigor, deve estar uma tradução estranha aqui, né? E abriu as portas para a escrita como uma profissão totalmente freelance. Nenhum acordo desse tipo jamais poderia ser contemplado por essa associação. O piquete começa amanhã à tarde. Aí nós fomos atrás também de o que eles estipularam como regra. Então aqui é a nota de regras da greve. O Comuninja traduziu e resumiu essas regras e eu vou ler para vocês entenderem como que uma greve funciona também. Então vamos lá, quais são as regras? 1. Parar imediatamente de escrever para todas as empresas. Isso para todo mundo que faz parte do sindicato. Não entregar ou enviar qualquer material literário para uma empresa atingida. Não assinar ou entregar documentos relacionados a trabalho de redação ou venda ou opção de material literário para uma empresa atingida. Não negociar com empresas atingidas por serviços de redação e notificar os representantes para encerrar as negociações em seu nome até que a greve seja concluída. Notificar as empresas atingidas para devolver ou excluir material literário específico
de propriedade do escritor ou scripts de amostra. Não discutir futuros trabalhos de redação ou a venda de opção de material literário com a empresa atingida. Não negociar com uma empresa atingida o desenvolvimento, financiamento ou produção de um projeto. Honrar todas as linhas do piquete do sindicato e não entrar nas instalações de nenhuma empresa. A gente já vai falar dos piquetes. Preservar uma cópia digital com carimbo e data de todo o material literário não produzido escrito para uma empresa atingida. Informar o sindicato o nome de qualquer roteirista que esteja furando greve. Participar do piquete e outras atividades de suporte da greve e cooperar com os comitês encarregados de aplicar as regras da greve. Não tentar negociar um acordo para a greve com nenhuma empresa atingida. Regras adicionais para os ifenados. Ifenados são pessoas com mais de uma atribuição, tipo diretor roteirista ou produtor roteirista. O sindicato não tem autoridade sobre os não-membros, mas pode e irá barrar futuras tentativas de associação. Ou seja, se uma pessoa que não é associada furar a greve, ela não poderá se associar no futuro. Então, o sindicato estipulou regras para que a greve tenha pressão e tenha o efeito desejado. Isso aqui é a forma como um sindicato se organiza, tá? E a respeito do piquete, eles disponibilizaram uma agenda de piquetes. Os caras literalmente estão chegando na frente dos estúdios e barrando a entrada, gente. Eles estão fechando a entrada. Não é só pen down, né? Canetas abaixo. Eles também estão fechando os lugares. Então vamos falar das demandas deles e qual é a situação que eles se encontram do trabalho? Vamos lá. Nós tivemos a greve no passado, né? 15 anos atrás. Qual que era a principal demanda da galera? Era uma coisa chamada residuais, né? O que é o residual? É uma compensação financeira para quando algo é reexibido. Então, por exemplo, você escreveu uma série, quando aquilo é reexibido, você consegue uma compensação. Isso já existia na televisão. Só que, na época que essa primeira greve estourou, não a primeira, mas essa greve do passado estourou, o DVD estava começando a ficar muito barato. E o DVD estava começando a se popularizar em programas que antes só passavam na TV. O que eles queriam? Eles queriam esses residuais na venda dos DVDs. Depois de 100 dias de greves, eles conseguiram a vitória. Eles conseguiram residuais de venda de DVD. Agora, gente, a luta é para esses residuais no streaming. Só que tem um grande problema. O streaming, as plataformas de streaming, não disponibilizam os dados. Então, DVD era, vendeu X DVDs, você ganha X de compensação. No streaming, eles não divulgam quantos streamings foram feitos. Então, é isso que eles estão exigindo. Eles estão exigindo transparência a respeito dos números da Netflix, da Prime, etc., para eles conseguirem calcular esses residuais. Só que tem uma outra coisa. O trabalho, ultimamente, tem sido muito precarizado nesse setor, que é o que eles falaram ali na nota que a gente leu, ó. Economia gig. Séries, antigamente, costumavam ter mais episódios. 20, 25, 24, 25 episódios. Isso garantia trabalho para essas pessoas o ano todo. Agora, com as séries tendo menos episódios, as pessoas estão trabalhando mais tempo, só que por menos período do ano. Então, isso é uma prática que eles chamam de mini rooms, que é o contrário de salas com dezenas de roteiristas, agora é salas com menos roteiristas, e esses roteiristas trabalham muito intensamente num período, por um salário menor. Os roteiristas que ganham por episódio estão ganhando menos porque tem série que só tem 8 episódios, 9 episódios, e ele fica muito tempo sem conseguir trabalho. Existe outra prática muito filha da puta que eles fazem, que é, depois de um número de episódios, as plataformas de streaming podem vender esse material para outra produtora. Eles param e cancelam a série bem antes de bater esse número de episódios, para impedir que eles tenham que pagar pela reexibição. Então é muito louco, assim. Eles fazem uma prática muito perversa de cancelar na segunda temporada pra não atingir esse limiar nesse limiar que permite que essa produção saia de dentro do streaming. Só pra dar uma referência, eu tô tirando isso aqui de um vídeo do Pablo Vilaça, que eu assisti ontem, que é um crítico de cinema e roteirista. E eu acho que ele é roteirista também, mas eu conheço ele como crítico. E ele tá acompanhando a questão e eu vi no vídeo dele essas coisas, tá? Eles estão exigindo também, além dos residuals, que é a principal demanda, uma equipe de TV mínima, para eles não ficarem sobrecarregados com o trabalho. E também, eles querem, no mínimo, uma garantia de emprego por por um certo período de tempo. Para eles conseguirem sobreviver mesmo, sabe? Então é isso, gente. O que eu tinha falado aqui, a respeito da chamada, não é que a greve ameaça os programas. Foram as condições precárias de trabalho que estão ameaçando os programas. Beleza? Então, isso é o que eu tinha pra dizer sobre a greve. E se você estiver nos Estados Unidos, apoie o piquete aqui. Que tem aqui, eu vou disponibilizar esse material. Olha o tanto que tem. Sim, trabalho de roteirista é loucura. É loucura.
E os caras ganhando salário de fome, trabalhando que nem maluco. É foda.